Olá, segundo ano A, FD, segundo B, FD, disciplina de ATP. Vamos finalmente finalizar o tema regimento escolar e eu deixei para o último elemento falar de vocês, estudantes também, e enfim, vocês também serão professores. Na apostila 09, se puderem me acompanhar, está paginada, o título é apostila 09, regimento escolar, parte 4. Eu deixei os números de artigos para facilitar. Dos estudantes ali, algumas atribuições, direitos dos estudantes. Eu vou comentar de modo bem breve, uma vez que já abordamos isso reiteradas vezes. Bom, eles têm direito de saber como funciona o regimento escolar, a escola em que ele está matriculado, direitos e deveres, o que pode e o que não pode. Então essa ideia, eu não vou falar para o estudante que ele tem direito a isso, eu não vou contar que ele tem direito àquilo. Isso não combina com uma instituição que visa ensinar os estudantes a serem críticos participativos. Então ele tem o direito de saber, está fazendo errado? Deixe de fazer as coisas erradas e passe a fazer as coisas certas. Mentir para o estudante não vai funcionar. Enfim, ele tem direito de conhecer seus direitos, de conhecer seus deveres. Se você não conhece seus direitos, você vai cobrar o quê? Vai ser um perdido, acreditar nos outros. Quer saber sobre os seus direitos? Chega na escola e peça, olha, eu quero saber o regimento, eu quero ver o regimento. O que eu posso fazer e o que eu não posso? Aconteceu a situação X, posso ver no regimento se isso pode acontecer? Enfim, sempre é bom você conhecer. Da mesma forma que eu indico vocês a ter uma noção mínima de leis, é fundamental você ter uma noção mínima de regimento, para você poder falar para o teu estudante que ele não pode fazer aquilo, que ele pode fazer aquilo. É fundamental que todo o nosso trabalho, enquanto professores e estudantes, sejam pautadas em uma legislação, seja pautado em uma legislação, né? Não é o meu querer, o nosso querer, nós temos que ver o que pode e o que não pode. Ter assegurado que a instituição de ensino cumpra o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, eu não posso chegar na sala de aula e ficar passando só uma coisa, eu tenho que trabalhar com vocês, tenho que respeitar o meu projeto, o meu plano de trabalho docente, ter assegurado o princípio da igualdade, condições de acesso e permanência, isso já foi comentado com vocês. Deveres, o que vocês têm que fazer? Cooperar nas relações do ambiente escolar. Cooperação significa evitar brigas, discussões, entender que a reunião de vocês em sala de aula não é uma reunião meramente social. Primeiro, ela é uma aula, né? Então, a pessoa chega atrasada. Deixa eu dar um exemplo bem típico. A pessoa chega atrasada, você vai chegar lá cumprimentando todo mundo, gritando. Normalmente quem chega atrasado tem que ter a noção que você está errado, está fora do teu horário e tem que fazer o mínimo de barulho possível. A descrição é fundamental para quem chega atrasado. Não é oi pessoal, oi fulano, oi ciclano, não. Você procura um espaço mais discreto possível, de modo a não atrapalhar a relação que está acontecendo entre ensino e aprendizagem. Agora, se você chega fazendo um escândalo, você não só viola o direito do teu professor lecionar, como você viola o direito dos teus colegas de aprender, né? Realizar as tarefas escolares, e aí a pergunta vale nota é uma pergunta idiota, por quê? Porque, teoricamente, pelo regimento do Paraná, você é obrigado a fazer todas as atividades propostas, valendo nota ou não, já que a nota faz parte da tua aprovação, mas as atividades todas têm que serem feitas. Quer questionar se a atividade é legítima ou não? Você pode fazer isso, só que vai lá na equipe pedagógica, converse com o professor também, mas, a rigor, as atividades precisam ser feitas todas. Bom, participar de atividades programadas, já coloquei isso para vocês. Das proibições, na página 2 ali, prejudicar o processo pedagógico, também já dei exemplo. Ocupar-se durante a aula de atividades contrárias, ouvir música, sei lá, qualquer coisa que venha atrapalhar. Estou na aula de matemática e estou pintando um desenho de arte enquanto o professor de matemática está explicando e eu não fiz a atividade dele ainda. Essas coisas. Trazer material não pedagógico, isqueiros, kit de maquiagem, né? Estágio, principalmente o estágio. O estágio tem esse problema, em algumas turmas pelo menos, de achar que que o estágio é para se maquiar, para se enfeitar. Não é nada disso. Tem um tempo de aula que precisa ser respeitado ali. Bom, ausentar-se da instituição sem avisar, por que não pode acontecer? Porque se acontece alguma coisa com você, enquanto você se ausenta, o responsável é a escola. Somos nós que responderemos. Se eu estiver dando a minha aula e você sair sem pedir
para fora da instituição, o que vai acontecer? Eu vou responder com qualquer coisa que acontecer com você. Por isso que tem essas proibições. Bom, ações pedagógicas, aqui é a parte que interessa-nos. O que pode ser feito com um estudante disciplinado? Bom, você começa com orientação, em todo caso orientação. Aí tem ali ó, a orientação, convocação com os pais, registro dos fatos ocorridos, verificar se nenhum ato infracional foi cometido. Então há uma sequência de atos que o pedagogo pode fazer para coibir a indisciplina. É difícil chegar até o último ato, né? Dos pais responsáveis, né? Os pais têm que respeitar os profissionais que trabalham ali, respeitar os horários dos profissionais que trabalham, né? É muito comum você ver, às vezes o pai chega na hora do almoço e quer ser atendido. Não é assim. Existe uma organização interna da escola e ele, se ele é pai participativo, ele conhece a organização no início do ano. Então não tem como você querer, eu quero ser atendido agora, ou gritar, por que aconteceu isso com meu filho? A rigor, nós pegamos muitas vezes essas coisas. De você chegar, o pai chega surtando na escola sem saber o que aconteceu. Então o primeiro passo é se comunicar, né? Quem que é o responsável pela turma tal? É fulano. Então, aconteceu tal fato. Me explique. Às vezes o profissional da escola nem é aquele que estava no dia, é outro que estava lá, nessa rotatividade profissional, e o pai já chega gritando, o responsável chega gritando. Então é necessário você ter esse respeito, questionar, cobrar, exigir que o teu filho seja bem tratado, mas principalmente, né, tratar bem. É uma via de mão dupla, né? Quer ser bem tratado? Trate bem. Quer ser respeitado? Respeite primeiramente. Bom, e aí algumas proibições também. Ele não vai poder atrapalhar o trabalho do docente. Por exemplo, o docente trabalha com conteúdo científico. Então pode ser que um conteúdo científico vá de encontro com uma crença que você tenha. O docente ele não tem compromisso com ensinar a tua visão de mundo, o teu senso comum. A educação do teu filho acontece lá, mas você, enquanto professor, eu vou dar um exemplo aqui para a educação infantil, vou sair do exemplo da formação docente, para você ter uma ideia. Lá na educação infantil, hoje em dia, em Araucária, por exemplo, tem um nutricionista que coloca a alimentação correta. A alimentação correta hoje faz parte da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Faz parte do grande eixo saúde. Então, a alimentação da escola não obedece à vontade do pai ali, obedece ao nutricionista, ao que o nutricionista diz que faz bem para a criança. O conhecimento ali é científico, não é baseado no senso comum. E a escola não precisa submeter ao senso comum, ela pode seguir o conhecimento científico. É evidente que você não vai violar, você não vai discriminar ninguém, você vai trabalhar o teu conteúdo conforme está no currículo, conforme está nas diretrizes, no BNCC, mas não vai violar o direito de ninguém. No entanto, não pode ser importunado por trabalhar, por exemplo, a questão da pré-história. Não teve pré-história, o homem veio do barro, veio não sei de onde. Você trabalha com conhecimento científico. Você não precisa falar que o homem veio do barro, qualquer coisa do tipo. Pode trabalhar teu conhecimento sem medo, tá? É importante você saber o que você pode fazer. Questão de relação de gênero, por exemplo, que é um tema muito polêmico. Hoje, na BNCC tem o conhecimento de si como princípio, um dos grandes campos de experiência, né? O segundo campo de experiência é o conhecimento de si. Não, desculpa, o primeiro campo de experiência é o conhecimento de si. Então você pode trabalhar a questão do aluno se conhecer, você não vai ter problema nenhum com isso, desde que você siga os métodos científicos e respeite o que dispõe a legislação. Bom, eu creio que tenha sido isso. Fechamos por aqui o regimento escolar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Foram bastantes vídeos, mas esses vídeos serão assistidos progressivamente. Não creio que vá onerar vocês com muito tempo além do previsto. Qualquer dúvida, basta perguntar.